Meu nome é Flávia de Mello, eu sou advogada e eu fui convidada nesse Maio Roxo a falar um pouco sobre benefícios previdenciários e isenções fiscais. Bom, de início eu vou dar uma explicação simples a respeito do que é benefícios previdenciários e benefício assistencial. Eu vou falar um pouco sobre os tipos, sobre a manutenção, da qualidade de segurado, a questão da carência e, ao final, eu vou falar um pouco sobre benefícios previdenciários e Covid. O que são benefícios previdenciários e o que é o benefício de prestação continuada, BPC. Os benefícios previdenciários são prestações pagas em dinheiro aos segurados ou aos seus dependentes. Ele vem como uma substituição à remuneração daquele trabalhador que ficou impossibilitado de exercer sua atividade por alguma razão. Ele pode vir como uma complementação ou também independentemente do exercício de alguma atividade. No caso do BPC, ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial destinado para aquela pessoa que ela nunca contribuiu para a Previdência ou que não contribuiu o suficiente para ter direito a um benefício previdenciário. Mas na frente, no nosso vídeo, eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o BPC. Então, eu vou deixar para o final do vídeo eu aprofundar um pouquinho. Quanto aos benefícios previdenciários, precisamos separar aqueles destinados aos segurados daqueles destinados aos dependentes. Para os segurados, nós temos a aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria permanente, a aposentadoria voluntária, que abarca as antigas aposentadoria por tipo de contribuição e aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, que abarca aquela por exposição a agentes nocivos e a aposentadoria da pessoa com deficiência, os salários, que é salário maternidade, salário família, os auxílios, que é o auxílio doença, hoje chamado de auxílio incapacidade temporária, e o auxílio acidente. E quanto aos dependentes, nós temos a pensão por morte e o auxílio reclusão. Deu para ver que são muitos, né? Então, por isso, a gente vai centralizar esse vídeo nos benefícios mais requeridos pelas pessoas com doenças inflamatórias intestinais, que é a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, o auxílio-doença, além do benefício assistencial BPC, que por muitas pessoas pode ser conhecido como LOAS, que nada mais é que a Lei Orgânica de Assistência Social, que traçou os parâmetros para a pessoa ter acesso a esse tipo de benefício. Para fazer jus a qualquer benefício previdenciário, é necessário, em regra, que o requerente seja afiliado ao sistema e, ao mesmo tempo, efetue o pagamento de contribuições. Entretanto, a Previdência Social permite que essa pessoa passe algum tempo sem efetuar os seus recolhimentos e que, mesmo assim, preserve a sua condição de segurado. Então, pensando nessas situações, o segurado mantém a qualidade de segurado, mesmo sem efetuar contribuições, naquelas situações em que, sem limite de prazo, ele estiver recebendo algum tipo de benefício, exceto para a situação de auxílio-acidente, em até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade, que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, ou até 12 meses após a cessação de contribuições para aquela situação em que o segurado deixa de exercer atividade remunerada abrangida pelo RGPS e também até 12 meses após cessar o recebimento de seguro-desemprego. Eu também preciso recordar um detalhezinho, que pode haver acréscimos a esses períodos em que o segurado mantém a sua qualidade, que é quando existe um acréscimo de 12 meses para aquelas situações em que o segurado já efetuou 120 contribuições. Então, além desse prazo que eu falei anteriormente, é acrescido mais 12 meses. Também existe uma situação em que é acrescido 12 meses quando o segurado está desempregado e faz o registro junto ao Ministério. E também existe aquela situação que é o somatório dessas outras duas,
que é aquele segurado, em que ele já tem 120 contribuições, está desempregado e efetuou o registro junto ao Ministério. Então, ele ainda vai ter o acréscimo de 24 meses, que ele mantém a qualidade de segurado mesmo sem estar efetuando contribuições. E também tem aquela situação dos segurados facultativos. Eles permanecem na sua qualidade de beneficiário até 6 meses após a cessação das suas contribuições. A aposentadoria por invalidez é o benefício disponibilizado ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for incapaz para o exercício de trabalho e um susceptível de reabilitação para o exercício de alguma atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe pago enquanto permanecer nessa condição. Bom, a reforma da Previdência trouxe uma diferenciação entre aquela aposentadoria por invalidez decorrente de acidente da aposentadoria comum. Na aposentadoria comum, que é aquela que não decorre de doença profissional, acidente de trabalho, coisa do tipo, o valor corresponderá a 60% sobre a média do salário de contribuição, mais 2% sobre cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para as mulheres. Na aposentadoria por invalidez acidentária, o segurado terá direito a 100% sobre a média contributiva, independentemente dos anos de contribuição. Para que o segurado tenha acesso à aposentadoria por invalidez, é necessário que ela efetue pelo menos 12 contribuições. Mas, pelo menos, existem exceções para os casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho e aquelas doenças especificadas em uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia. Também é possível que haja um acréscimo de 25% sobre esse benefício, para o caso daquelas pessoas que precisam permanentemente da ajuda de uma outra pessoa. O Supremo tem dado algumas decisões no sentido de entender que esse acréscimo é possível em qualquer tipo de benefício. Entretanto, como há uma discussão sobre a possibilidade ou não de aplicação desse acréscimo, houve a suspensão de todas as ações em nosso território nacional, até que o Supremo dê uma única decisão que valerá para todo o nosso território. A aposentadoria especial para a pessoa com deficiência, como o próprio nome diz, é aquela aposentadoria destinada ao segurado com deficiência e que realiza uma quantidade inferior de contribuições se comparado à regra geral. Aqui, pessoa com deficiência deve ser interpretado conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, que existam impedimentos de ordem física, motora, intelectual ou sensorial, que, junto com outras barreiras, impossibilite que essa pessoa esteja em sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, é possível ao homem, após completar 25 anos de contribuição, e à mulher 20 anos de contribuição, no caso de deficiência grave, requerer esse tipo de aposentadoria. Quando o homem tiver completado 29 anos de contribuição e a mulher 24 anos de contribuição, é possível pleitear esse tipo de aposentadoria quando for um caso de deficiência moderada. Também, quando o homem tiver já completado 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição, é possível pleitear esse tipo de aposentadoria nos casos de deficiência leve. E também tem uma quarta opção, que é quando o homem tiver atingido 60 anos e a mulher 55 anos, independentemente do grau de deficiência e observando que eles tenham pelo menos efetuado 15 anos de contribuição e que durante todo esse período tiver apresentado manifestações durante todo esse período da deficiência, é possível requerer também esse tipo de aposentadoria especial. Auxílio-doença. Bom, o auxílio-doença é o benefício assegurado para aquele beneficiário que ficar por um período superior a 15 dias incapacitado para o exercício de atividade habitual. Da mesma forma que na aposentadoria por invalidez, doença pré-existente não dá direito ao auxílio-doença, exceto naqueles casos em que houver a progressão ou agravamento da doença. Como no caso da aposentadoria por invalidez, para ter acesso ao auxílio-doença é necessário uma carência de 12 contribuições, exceto naqueles casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho, ou naquela lista de doenças específicas realizada pelo Ministério da Saúde e da Economia.
Benefício de Prestação Continuada, mais conhecido como BPC. O BPC é um benefício assistencial destinado àquela pessoa que nunca contribuiu para a Previdência ou não contribuiu o suficiente para lhe garantir um benefício previdenciário. Ela precisa ser idosa ou possuir uma deficiência, que ela não tenha condições de pagar as suas despesas, de manter o seu mínimo existencial e que nem os seus familiares possam lhe ajudar nessas condições. Para ter acesso ao benefício de prestação continuada, é necessário que essa pessoa possua mais de 65 anos, que possua uma deficiência que lhe cause uma incapacidade permanente, que a renda mínima familiar para cada ente seja no máximo de meio salário, que essa pessoa passe por uma avaliação social feita por o CRAS da sua região na sua residência e que ele seja inscrito e que mantenha a matrícula atualizada no CAD único. No caso das pessoas com deficiência, também, além desses requisitos que estão constantes na LOAS, essa pessoa vai precisar passar por uma perícia médica. Assim, cumprindo todos os requisitos, a pessoa idosa ou com deficiência terá acesso todo mês a um salário mínimo. Durante esse período da pandemia do Covid-19, existem muitas dúvidas quanto à questão do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, já que existe a previsão de uma perícia médica no INSS. Nesse caso, devido à situação que nós estamos vivendo, as perícias presenciais foram suspensas. Então, o que o INSS está fazendo? Ele está aceitando que a pessoa, no ato de realizar o seu pedido, anexe atestados médicos e exames que comprovem a sua condição de deficiência. Então, se você está dando entrada agora, nesse período de pandemia, no auxílio-doença, num benefício de prestação continuada e é uma pessoa com deficiência, apresente os atestados médicos que você possui, apresente seus exames, toda a documentação necessária e seu pedido pode ser analisado e concedido mesmo nesse período e sem que haja a realização de uma perícia médica presencial no INSS. Também, para o caso do benefício de prestação continuada, o governo está realizando a antecipação de R$600. Então, se você dá entrada com benefício de prestação continuada, você pode ter garantida a antecipação de R$600 para garantir um mínimo pagamento das suas despesas, a compra de alguma coisa que seja de extrema urgência para você, e depois, sendo concedido o benefício para você, a própria Previdência irá realizar o abatimento desse valor que já foi antecipado e você continua a receber todo o seu benefício. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, você pode telefonar para o 135 ou então você pode acessar o aplicativo Meu INSS e tirar qualquer dúvida que você tenha. Bom, em decorrência da pandemia do Covid-19, o governo ele vem concedendo o BEM, que é o benefício emergencial, e o auxílio emergencial. O benefício emergencial é destinado àquela pessoa com carteira assinada que teve os seus ganhos reduzidos por conta da pandemia do Covid-19. O BEM, benefício emergencial, deve ser requerido pelo empregador diretamente no site do Ministério da Economia. E o trabalhador ele vai poder monitorar, acompanhar a concessão desse benefício através daquele aplicativo Carteira do Trabalho Digital. O auxílio emergencial é destinado para aquelas pessoas que são autônomas, que são microempresários individuais, que estejam desempregados, que sejam maiores de 18 anos, que não tenham acesso a benefícios previdenciários ou assistenciais, que a renda da família por pessoa seja de no máximo meio salário ou que toda a renda da família não ultrapasse 3 salários. O benefício de R$600 será pago pelo período de 3 meses para até 2 pessoas da mesma família. Naquelas famílias em que a mulher é a única responsável pelas despesas da casa, pode-se receber até o valor de R$1.200. Aquelas pessoas cadastradas no sistema CAD único até o dia 20 de março já receberão o benefício sem precisar se cadastrar. Já aquelas que ainda não estão cadastradas no CAD único vão precisar solicitar o auxílio. E a pessoa que recebe Bolsa Família também pode receber o auxílio, desde que seja mais vantajoso. E lembrando que durante esse período, a Bolsa Família vai estar suspenso enquanto estiver recebendo o auxílio emergencial. Bom, agora já falaram um pouco sobre isenções fiscais. De início, eu preciso deixar algumas coisas um pouco claras.
Quando falamos de doenças inflamatórias intestinais, a gente sempre vai trazer uma resposta que às vezes pode ser de início um pouco frustrante para vocês. Vai ser sempre aquele depende. Depende da condição do paciente, depende se ele consegue comprovar que a doença está no estado grave para poder se encaixar em alguma legislação, ou então depende se no seu estado, no seu município, vai existir alguma lei que fale sobre isenções fiscais para pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Mas eu quero que você não desanime, isso é bom para quê? Para que você engaje, para que você busque melhor condições para você e para outras pessoas que já têm a doença ou que porventura possam ter no futuro. Então a gente precisa, na verdade, juntar as mãos e a gente em busca de nossos direitos, da inclusão de isenções para pessoas com doenças inflamatórias intestinais. E ponto de renda. Bom, existem muitas ações em que as pessoas pleteiam o benefício de isenção de pagamento de imposto de renda para algumas situações. Mas o Supremo Tribunal de Justiça, ele tem entendido que a pessoa com doença inflamatória intestinal não tem direito à isenção fiscal. Por quê? Porque simplesmente ela não está listada no rol de doenças da Lei 7.713 de 1988. Então, basta que a gente consiga fazer essa inclusão. Basta não, porque não é uma tarefa fácil, né? Depende muito de várias condições, da gente conseguir apoio, da gente conseguir um apoio de toda a sociedade para que a gente torne a doença visível e que as pessoas entendam da importância e do quanto esse tipo de isenção pode ajudar a você poder custear seu tratamento e uma melhor condição de vida para você e suas famílias. Nos casos de saque de FGTS-PIS, é possível você conseguir esse saque, desde que você comprove, que o trabalhador comprove, que ele ou algum dependente dele possui uma doença grave. Então, porque a lei que trata do FGTS, do saque, da possibilidade de saque, ela tem essa previsão que possibilita na questão de doença grave. Então, você, através de documentação, de exames, de relatório médico, atestado médico, precisa comprovar essa doença grave. Se houver uma negativa administrativa da Caixa, é possível você entrar na justiça para conseguir esse saque. Então, depende de você conseguir comprovar essa condição, que possui uma doença grave, ou você ou seu dependente. Isenções fiscais para aquisição de veículos. As doenças inflamatórias ainda não estão listadas no rol de doenças ou deficiências e que se permite ter acesso a esse tipo de isenção. Diferentemente do caso das pessoas ostomizadas. Hoje, pessoas ostomizadas já têm acesso a esse tipo de isenção. E como você faz para você conseguir uma isenção fiscal para a aquisição de um veículo? Antes de você fazer a compra deste veículo, é necessário que você passe por uma perícia. Normalmente ela é feita perante o Detran do seu estado. E depois, com esse laudo e que vai atestar a sua deficiência ou então a doença que você possui, é possível você apresentar perante a Receita Federal e depois a Secretaria Fazendária Estadual para você obter esses descontos, essas isenções. Então é isso. Dá para ver que sempre vai depender da documentação, da comprovação da condição da sua saúde. Na questão do IPTU também vai depender muito se existe uma legislação municipal que garanta acesso a essa isenção fiscal. Talvez não tenha especificado na lei municipal da sua cidade isenção fiscal para pessoas com doenças inflamatórias intestinais, mas se tiver lá escrito pessoas com doenças graves, pessoas com doenças autoimunes, então você pode observar se existe esse detalhe para você poder pleitear a isenção a seu favor. Então é muito de você buscar. Mas sempre vai ter a possibilidade de você conseguir. E na eventualidade de você não conseguir essa isenção administrativamente, você pode levar essa discussão para o judiciário. E lá você levar o assunto, você colocar a situação perante o juiz e aguardar essa decisão, se é possível ou não você ter a isenção fiscal que você pleiteia. Bom, nesse vídeo eu pude esclarecer um pouco o que são benefícios previdenciários, o que é um benefício assistencial, os tipos de benefícios previdenciários,
o benefício assistencial BPC, os benefícios previdenciários mais requeridos pelas pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Falei um pouco sobre o benefício de prestação continuada, que é o BPC, os requisitos para você acessar eles. Um pouco sobre a questão do acesso a esses benefícios desse período de pandemia do Covid-19, sobre os benefícios que estão sendo disponibilizados nesse período, que é o auxílio emergencial e o benefício emergencial, e sobre as isenções fiscais. Por fim, eu agradeço o convite da DI Brasil para participar desse evento de conscientização das doenças inflamatórias intestinais nesse mês especial do Maio Roxo e me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas sobre os assuntos que foram aqui tratados e sobre assuntos ligados ao direito à saúde e às DIs. Eu vou colocar embaixo aqui o meu contato, onde vocês podem falar comigo, tá bom? Muito obrigada e tornando o invisível visível.